Então tá, pessoal. Vamos fechar os olhos, relaxar. Suspirar suave e profundamente, puxando o ar. Quando nós puxarmos o ar, vamos puxar a gratidão, a alegria, a imensa alegria de estarmos aqui hoje. E quando eliminarmos essa respiração, esse ar, que esse nosso amor, essa nossa alegria se expanda para todo o universo. Assim, envolvidos por essa paz, por este amor, por esta luz, vamos sentindo a presença dos nossos anjos guardiões, dos nossos amigos espirituais. Vamos sentindo a presença da egrégora da Casa Lucas de Assis. E vamos nos conectando com a tia Ziza, a nossa mentora querida. Vamos nos conectando com Lucas de Assis, São Francisco, e pedindo, reforçando sempre o nosso pedido, que possamos estar abertos para o maior entendimento de cada lição deste livro, de cada capítulo, que sempre é uma lição, um aprendizado. Então, nós pedimos a força para essa espiritualidade amiga, para os mentores deste grupo, os responsáveis pelos estudos, pela escola da Casa Lucas de Assis. E com uma imensa gratidão de mais um novo ano, de podermos estar aqui, vamos rezar um Pai Nosso, nos conectando com o nosso irmão maior Jesus, nosso Mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, ó Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Toco direto. Francisco, tu quer fazer alguma introdução? Então, vou começar, pessoal. Capítulo 17 do livro Voltei, na Escola da Iluminação. Infinita é a bondade do Senhor, que não força a criatura e espera sempre. Se fosse fustigado pelos amigos, com palavras rudes, logo após a desencarnação, se me relembrassem descaridosamente os erros, talvez me refugiasse na própria resistência, acentuando as sombras que me dominavam a alma. Provavelmente inventaria recursos contra o serviço da luz. As advertências, todavia, alcançavam-me silenciosas. A assistência de minha filha, os cuidados do irmão Andrade, as palestras de Guilom e o devotamento de Bittencourt Sampaio transbordavam um amor que renova e eleva sem alarde. Ninguém me humilhava. Ao invés disso, de todos recebia incentivo à melhoria própria. Salutares modificações me alegravam, penetrando meu coração sem ruído. Em razão de tudo isso, no dia imediato, o entendimento com Bittencourt no grande santuário trazia o espírito mergulhado em reflexões graves e profundas. Como receber companheiros para o trabalho se me sentia inapto e obscuro? No íntimo, pretendia absorver-me em preocupações esmagadoras, ganhar tempo aprendendo e servindo. No entanto, nos recessos da consciência,
perseverava a lembrança daquele ensinamento evangélico alusivo ao cego guiando os cegos. Não, não deveria precipitar-me. Convinha meditar em oração, suplicando ao Senhor acréscimo de visibilidade espiritual. Era inadiável o meu reajustamento antes de entregar-me a novas empresas. Instituição renovadora. Nesse estado d'alma, recebi a visita intencional de Guilom, que me asseverou não ignorar quanto me ocorria. Atribuiu-me as dificuldades à transitória inadaptação à vida espiritual e aconselhou-me um curso rápido numa das escolas de iluminação existentes ali. E como eu lhe pedisse ajuda, explicou-me sorridente que encaminharia a solução do problema com o irmão Andrade, esclarecendo leal. Nesse serviço novo, Jacó, procure ser menino outra vez. Não guarde ideias preconcebidas. Esqueça o homem de negócios que foi. Ouvide a sua posição de comandante com subordinados e pessoas agradecidas à sua disposição. Chega sempre o momento em que nos cabe devolver ao Senhor as dádivas que nos empresta a título precário. De mente lavada e fresca, você aprenderá melhor o sentido da vida real. Saber recomeçar aqui é uma ciência agradável e, ao mesmo tempo, complexa. Ouvi-lhe atentamente o conselho, e depois de breve combinação com a filha, fui conduzido pelo irmão Andrade a uma das dependências do mesmo templo que visitáramos na véspera. Algumas dezenas de espíritos aí se achavam em contato com os instrutores. Notei que as aulas iam animadas. Todavia, não se revestiam de caráter solene. E por esse motivo, tornava-se difícil destacar professores e aprendizes. Tudo simples e cordial. Primava o ambiente pela expressão acolhedora, dissertações graves, em fraternidade envolvente. Andrade confiou-me a proteção do gabinete administrativo e afastou-se depois de explicar que me dedicaria ao aprendizado de apenas algumas semanas, por ser detentor de certa bagagem de conhecimentos elevados recolhidos na esfera carnal, considerando-se que a maioria dos companheiros ali estacionados nas lições diuturnas disputavam, por enquanto, alguns recursos rudimentares da espiritualidade superior. Informações úteis. Vendo-me a sós com o instrutor que me atendia, surpreendido, gravei suas palavras estimulantes e afáveis. Revelava-se sinceramente interessado em auxiliar-me. Conduzindo-me a extenso recinto da organização, falou-me alegre e franco. Você apreciará ensinamentos e valer-se-á das possibilidades da escola com a eficiência precisa em meio de espíritos que lhes são desconhecidos até agora. Em matéria de aprendizado iluminativo, as afeições terrestres nem sempre ajudam. Comumente perturbam, aliás. A conquista de luz interior demanda certa violência aos interesses do eu, e os parentes ou afins, por vezes, tocados de afeição exclusivista, provocam vibrações de piedade mal conduzida, de amor próprio ferido, de melindres desnecessários e ciúmes nocivos. Isso, na maior parte das ocorrências, envolve a alma numa redoma de perigosa ilusão, tal como se um material isolante nos afastasse do clima real da vida. Cada qual de nós é um problema particular na criação divina. Enfrentemos corajosamente os nossos enigmas. Se é preciso libertar das zonas inferiores o coração, para religá-lo aos planos mais elevados, tenhamos suficiente valor para fazê-lo. Em tarefa como a que se vai iniciar, a demora da mente nas fórmulas mais respeitáveis de retenção
pode ser ruinosa. Fitei o... Pessoal, tem um áudio aí aberto, o microfone aberto. Fitei o interlocutor, esperançoso e contente. E talvez porque me observasse o juvenil anseio de aprender com proveito, bateu-me paternalmente nos ombros e rematou sorrindo. Seja feliz. Lembre-se de sua necessidade de transformação salutar e prossiga fortalecido e sereno. Daí a instantes, tomava lugar entre os assistentes. Nenhum conhecido, nenhum laço que me fizesse retomar mentalmente o passado. Soube, aliás, mais tarde, que esse característico da instituição é providencial. Ainda não nos achamos num campo de amor equilibrado. A herança do círculo consanguíneo, da simpatia incondicional, do grupo sectário ou do impulso preferencial ainda nos acompanha intensamente à espera em que me reajusto. A autoridade superior nos permite conservar semelhante patrimônio em sua feição venerável de inclinação construtiva durante o tempo que disputamos. Todavia, no regime de aclaramento espiritual, é prudente agir contra qualquer situação exclusivista. Daí a conveniência da congregação de elementos neutros entre si, porque a amizade que aí se estabelece não tem os resquícios da paixão terrena, que mesmo em seu aspecto formoso e nobre, dentro do qual é aproveitada na elevação de nível cultural e sentimental do mundo, funciona contra a harmonia da mente, sem a qual é impossível acender a própria luz. Em aprendizado. Dentro em pouco, familiarizava-me no curso. Destina-se a organização ao suprimento de valores educativos aos espíritos procedentes da esfera carnal, mas sem grandes compromissos no desvio do bem. É curioso notar que a maioria dos alunos se encontra na posição do homem necessitado de metal precioso que houvesse demorado muito tempo junto ao filião aurífero, esquecendo o próprio objetivo. Os professores são incansáveis em esclarecer que na reencarnação temos o mais valioso instituto iluminativo, acentuando que, na realidade, todas as lutas terrestres objetivam redimir o espírito e inflamá-lo de virtudes celestiais. Acrescenta, no entanto, que, chegado ao santuário do corpo físico, o homem olvida os imperativos de sua permanência nos vários degraus da preparação e passa a perseguir inutilidades ou vantagens efêmeras, quando se não arvora em observador tirânico ou impiedoso crítico dos próprios irmãos de luta. Vicia a mente na ociosidade em face da gloriosa bênção recebida, e muita vez abandona a escola da carne em deploráveis condições morais, pelos débitos assumidos no mau uso do livre-arbítrio perante as leis inelutáveis que governam a vida. Ao invés de respeitar o material de serviço redentor e mobilizá-lo em benefício de si mesmos, os aprendizes da sabedoria na experiência terrestre inutilizam-no com indiferença, em prejuízo próprio, quando não aproveitam lastimavelmente a perpetração de faltas criminosas. Porém, quando a alma se afasta do plano carnal, seguida de valores intercessores do devotamento fraterno, pela boa vontade que demonstrou no serviço aos semelhantes, é-lhe permitido frequentar as instituições iluminativas, além da morte, com possibilidades na ação prática, entre os núcleos de entidades inferiores. Compreende-se, então, que todos os conflitos da luta carnal se revestem de sublimes finalidades. Na vida real do espírito, o sofrimento perde o aspecto sombrio. Não é entendido tão somente por recurso expiatório ou regenerativo,
mas também por bênção salvadora, que aprimora e ilumina sempre. O homem agarrado ao prazer fácil, de um minuto percebe a bendita sementeira da eternidade. Somente por isso é que não extrai do obstáculo, da dor e da dificuldade o conteúdo de alegria imperecível que oferecem à alma. Algo surpreendido, vinha saber que, se o solo bruto ajuda o lavrador e educa-o, através do trabalho que o melhora e enriquece, assim também as inteligências inferiores e rudes beneficiam os espíritos superiores em conhecimento ou virtude, quando estes se interessam na dilatação de seus próprios poderes, tanto quanto, numa agremiação escolar, o lucro legítimo pertence àquele que ensina e se dedica à preparação de alunos distraídos ou ingratos. Os casos agrupados na escola são dignos de menção especial. Os companheiros contam os mais interessantes episódios em matéria de fuga ao ensejo da felicidade definitiva. Escaparam ao tesouro da santificação íntima, deliberadamente, por infantil receio de sofrimentos e humilhações. Grandes e abençoadas oportunidades de subida a luminosas culminâncias foram perdidas. E agora, qual me ocorre, reparo o tempo menosprezado por intermédio de mais intenso labor. Conceitos de uma cartilha preparatória. Do acervo de primorosos livros, cuja existência me foi permitido observar, um dos instrutores retirou certa cartilha de afirmações sintéticas destinadas a despertar a mente, recomendando-me acurada meditação na leitura. Dentre o conjunto, posso destacar algumas que interessam de perto aos companheiros que se dispuserem a receber minhas despretensiosas notícias. Cada espírito é um mundo vivo, com movimento próprio, atendendo às causas que criou para si mesmo, o curso do tempo, gravitando em torno da lei eterna que rege a vida cósmica. 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra demoram-se em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência ou da inteligência para a razão. A terça parte restante acha-se em trânsito da razão para a humanidade. Fora do corpo terrestre, mas ligados ao mesmo plano, evoluem bilhões de seres pensantes nas mesmas condições. Em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. O processo de educação do ser para a divindade tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. O Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. Ninguém ilude as leis universais. Os recursos de dignificação da individualidade permanecem ao dispor da comunidade planetária nas diversas escolas religiosas da Terra. Escolas que se diferenciam no culto externo, de acordo com os impositivos de espaço e tempo, mas que no fundo e em essência se irmanam na fonte da eterna verdade, em que a integração da alma com a luz divina se realiza por intermédio do supremo bem. Jesus é o ministro do absoluto, junto às coletividades que progridem nos círculos terrestres. Os grandes instrutores do mundo, fundadores de variados sistemas de fé, representam mensageiros dele, que nos governa desde o princípio. Toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor. Quando ambientar esses divinos germes dentro de si mesma e desenvolvê-los amplamente através dos séculos incessantes, conquistará as qualidades do sábio e do anjo, que se revelam na sublime personalidade dos filhos de Deus, em maioria divina.
Enquanto no corpo de carne, muitas vezes, apressadamente, como se devorasse qualquer alimento sem mastigá-lo, tomei conhecimento das instruções de ordem superior. Entretanto, ali, à vista das circunstâncias em que me encontrava, a leitura me obrigou a sérios pensamentos. Final de capítulo. Tive a síntese desse capítulo ali, o quanto informação a gente tem, né? Quanta sabedoria, e o quanto que ele é induzido a meditar, pensar, porque tem muitas vezes a gente lê livros, e a gente fala aquela coisa de ler e estudar, né? A gente tem que ler, quer dizer, captar uma mensagem de uma, seja um filme, um livro, ver qual a mensagem e pensar na mensagem o que significa para a nossa vida, o que significa para o nosso espírito, onde quer que estejamos, né? Plano espiritual mais rudimentar como a Terra, né? O planeta Terra, que é uma forma de expressão da encarnação, que se chama encarnação, seja nesses mundos intermediários nossos que levam até a angelitude. Olha que formação também bonita essa dos bilhões de espíritos que já estão nas áreas crísticas, lá na quinta, sexta dimensão, já beirando a angelitude. A gente fica imaginando assim, a minoria chega lá, já tem bilhões no plano espiritual da Terra. A gente fala aquela coisa de se vai classificar em 7 níveis vibratórios da própria Terra, né? Que a gente vai ver lá desde do abismo até a angelitude, todas essas regiões da Terra que se expandem a partir da nossa crosta para cima, com ligação espiritual com o nosso planeta. É lógico que os espíritos, quando já estão circundando lá a quarta para a quinta dimensão, eles interagem com outras dimensões, porque aí é aquela coisa até de espaço e física. Imaginar os nossos planetas, nossa estrela, o Sol, que é pequeno, né? Na nossa galáxia. Quanto mais se sublima o espírito, ele pega o foco direto da Terra. Então, essa sublimação espiritual, a gente vai compreender lá adiante, que a interação de a gente achar assim, eu estou no mundo espiritual da Terra. E quanto mais sublime, mais se expande. E aí se desvincula diretamente da Terra. E aí a gente passa até a compreender por que o nosso planeta, o nosso sistema solar, desde a sua criação, eles têm informações aí pelo telescópio Webb, né, que nos dá até, inclusive, idade das nossas galáxias, entre aspas, o Big Bang, como teria se dado informação dos buracos negros, que não são buracos negros, não são buracos na nossa concepção, e não há espaço no universo que não seja habitado por um sistema físico, ou seja, gravitacional, de expansão, e aí tudo tem uma lógica. Nós não temos cérebro para entender isso. Os poucos que estudam isso já são, com o seu conhecimento, já conseguem chegar num nível que a nossa compreensão, por mais que a gente seja até um curioso, buscando uma informação superficial do assunto, a gente não consegue compreender tudo. Eu acho muito bonito o estudo da astronomia, né, que explica muita coisa do universo, mas confesso que eu não tenho nem cérebro para compreender a magnitude de todo esse estudo, e os próprios cientistas também, claro que infinitamente superior ao nosso conhecimento, por mais que a gente queira buscar no dia a dia, eles não encontraram até a resposta. Mas a ciência, aí vem aquela coisa muito bonita também da ciência com a doutrina espírita. No aspecto da ciência, todas as coisas se explicam. Que é o Kardec, que recebe a instrução do Espírito da Verdade, e dizer que no ponto em que a ciência divergir, ou que a doutrina divergir em relação à ciência, vão ficar com a ciência. Mas a gente sabe que onde a gente possa encontrar uma discordância da ciência com a doutrina, tem aí um hiato que é a compreensão nossa humana. Nós não temos condições, por exemplo, se a gente estudasse só a doutrina espírita, que fala desses planetas nossos e que diz que eles são habitados, muitos pegam aquelas obras que falam lá, várias obras que falam
das habitações em Marte, em Vênus, Júpiter e assim por diante, vida lá, a gente queria achar a vida como é a nossa vida aqui. Mas existe um plano espiritual em todos os planetas, ao qual estão evolutivamente inseridos nas leis próprias da gravidade desses planetas. Então, a gente não vai enxergar com os nossos olhos a vida em Marte, mas o comprimento de onda nosso, que é semelhante da Terra com de Marte, por exemplo, a gente vai enxergar no máximo o que é a superfície, do jeito que é. Mas a gente não vai perceber lá o que existe realmente devido espiritual, que tem os espíritos já fizeram. O Humberto de Campos era um jornalista, né, um escritor, e foi convidado a fazer uma visita a Marte, que escreveu como é que era o marciano, tudo. Foi lá a Maria João de Deus, mãe do Chico Xavier, conta em Júpiter, né, a visita que ela teve em Saturno também, e assim sucessivamente. Se sabe os nossos planetas, o mais, talvez, inferior, que fica afastado, que talvez não seja nem planeta, o Plutão, que é uma área que serve mais como aprisionamento de espíritos para que eles não tenham a necessidade de ir para planetas primitivos. Fazem um determinado estágio aprisionados ali para preparar, quem sabe, a recuperação de cada um, novas encarnações, que é a lei da vida. Olha só a beleza desses textos aqui, que a lei da vida é a lei da evolução, mas cada espírito tem a sua bagagem, o seu poder interior de ditar o seu futuro, ou seja, livre-arbítrio, respeitando o que é as leis da natureza. Então, a gente vê assim que ele vai ter esse livro, praticamente, ele conta, até aqui, esse momento, não dá 40 dias do desencarne dele, todos esses fatos, né? Vê com a condensação que ele fez. E ele, quando vai buscar informações dos planos superiores para seguir uma tarefa espiritual, uma trajetória lá dele, ele teve que reaprender algumas coisas e ter um pequeno curso. Olha só aí a vantagem dele como um estudioso do espiritismo. Algumas das aulas, alguns dos conteúdos, ele conseguiu suplantar e dizer assim, esse eu não vou precisar ter acesso, porque ele havia estudado quando encarnado. A gente acha que os nossos estudos aqui não vão servir para nada. Serve, sim, tanto é que no plano espiritual há uma tendência muito maior do espírito abrir a sua memória, abrir assim como os nossos atos equivocados atormentam a nossa consciência lá do outro lado, também a nossa bagagem intelectual ela se expande mais, porque o espírito não vai ter o decodificador tão denso como o cérebro nosso do corpo físico. E o cérebro nosso do corpo espiritual, do perispírito, um nível mental mais expandido, nós vamos ter acesso a conhecimentos e memórias regredindo a determinados conhecimentos que nós tivemos. Se o nosso tempo foi utilizado de uma forma benevolente, buscando sempre coisas que agreguem, isso nós vamos levar lá para o outro lado e nós vamos ter uma determinada vantagem, entre aspas, né, em relação a compreender fenômenos. E eu fico imaginando assim, no lugar do irmão Jacob, que era espírita, se fosse alguém, não importa qual é a religião, esses assim que a gente conhece muito por aí, que não sabe nada de espiritualidade, só tem um caminho diante de um fato desse, é fugir de si mesmo e volta para uma encarnação compulsória, como a maioria. E aí, quando ele coloca aqui os 2/3 que no seu fundo, na nossa experiência agora, né, que 2/3 entra a irracionalidade, aquela coisa desse espírito que não está nem aí para nada, e olha, aí é a maioria. Chega a dar uma coisa, eu já até decidi, eu não discuto, não provoco mais assunto sobre espiritualidade, principalmente em ambientes de festivo, né? Que vai ter até algum álcool, alguém já alterado a consciência, alguma coisa, porque chega a dar assim um desânimo.
a ignorância das pessoas consigo mesma. Acho assim um grau de importância das coisas, que a vida, então, se é assim, então o espírito deveria isso e aquilo, mas e esse? Aí estão sempre querendo achar o defeito em alguém ou numa situação para justificar a sua própria ignorância. Então não vou, viu? Aí você vai lá para falar do espiritismo, lá e pega o médium que fez, lá, o João de Deus, que fez aquilo. Não, é mediunidade, tem, entre aspas, alguma coisa de espiritismo, não de espiritismo kardecista, entidades tinham que atuavam, tinha lá uma energia ligada ao alto, mas o desvirtuamento do médium. E esse médium é o que vai fazer o nosso cartão de visita. Assim, quando a gente vai numa loja, a pessoa que está ali na recepção, na frente, o balconista, se aquele ali tratar de uma forma rude o cliente, qual é a imagem que eu fico? Da própria loja. Né? Eu sair dali contrariado, bravo, e a tendência até de procurar outro lugar e não recomendar aquele lugar. Da mesma forma, a atuação do espírita, do estudioso da doutrina, tem muita responsabilidade sobre esse aspecto, de primeiro perceber que não é perfeito, mas tem que procurar ser melhor. Tem que procurar, no seu dia a dia, fazer um pouco do que diz uma palestra, um livro que leu, uma recomendação que dentro da casa, a gente dentro da casa é super caridoso e dá aconselhamento para as pessoas, como viver melhor, como encontrar a própria felicidade, que ela está dentro de nós, e é verdade. Nós sabemos que dentro de nós estão aí, uma dessas, dentro de nós temos as leis de Deus, a lei da perfeição. Então, na consciência, está lá, a 621, livros espíritos estão lá. As leis de Deus estão na nossa consciência. Então, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Basta a gente aflorar isso. Se a gente meditar, pensar numa atitude equivocada, numa coisa que está balançando, será que eu vou para esse caminho ou para o outro? Será que eu não prejudiquei alguém com essa minha forma de agir? Isso é crescimento espiritual. Isso que vai fazer, e aí a proposta dessa obra é essa, do espírita chegar lá do outro lado, melhor do que muitos, que a gente vê assim, até outras obras e até manifestações de espíritos espíritas que dizem, olha, eu fiquei 20 anos trabalhando na doutrina, trabalhava no meu centro, eu era certinho, cumpria o meu horário, cumpria minhas coisas, tinha até atividade social para fazer alguma coisinha e tal. Mas quantas vezes eu podia ter sido melhor? Os espíritos diziam. Como eu podia ter sido uma pessoa melhor e não fui? Não significa pensar nisso e se culpar. É se dar conta. E aí, olha o apelo que fazem esses amigos espirituais para o Jacó, diz assim, uma das principais coisas, agora te afasta um pouco dos teus afetos. Então, a filha dele, o irmão Andrade, é aquela bengala, aquele amuleto que a gente leva junto, assim, tá? E aí fica... Não, tem que se tornar independente. Cada um de nós tem que se bastar, não tem que ficar dependendo de onde vai e com quem esteja. A gente tem que se bastar. E esse recolhimento, ele é orientado, e dizem por quê. A própria vida, para nós, até nessas coisas mais aí mundanas, e até falam a lei do nepotismo, sabia que é da lei do nepotismo que não pode contratar familiar? É um dos princípios, a base do nepotismo, nepotes, né, que vem lá, que é botar o seu sobrinho, é de não ter a incursão emocional na atitude do gestor público em botar um familiar a trabalhar junto. Porque ele vai ser diferente quando tiver diante de uma necessidade de correção ou de chamar atenção, não consegue fazer a mesma coisa com um filho, com um sobrinho, com um irmão, porque ele vai ser diferente. E isso está ali, no plano espiritual foi dito, olha, quando tu estiver com a tua filha aqui, tu não vai conseguir ter aquele desprendimento de cair dentro de ti profundamente e examinar a tua consciência. Até que ponto a tua consciência está libertando o teu espírito
de amarras do passado. Ficando próximo daqueles que conviveram contigo, teus afetos, o irmão Andrade, que era um dos orientadores dele, né, no plano espiritual, ele se sentia, durante aquele curso ali, muito focalizado naquela convivência afetiva, e aí dá o vínculo, é a filha, e mais alguns espíritos que eles não nominam ali. Então, tu vai ter um recolhimento para fazer essa meditação, para perceber o quê? Teve acesso a várias leituras, e esses trechos que ele coloca aqui, uma preciosidade, né? Cada espírito é um mundo vivo com movimento próprio, atendendo às causas que o criou para si mesmo. Nós somos criados simples e ignorantes à imagem e semelhança de Deus, um comando de perfeição. No curso do tempo, gravitando em torno da lei eterna que rege a lei cósmica, a lei do livre-arbítrio, causa e efeito. Livre-arbítrio, causa e efeito. Nós não conseguimos, jamais nós vamos nos afastar desse direcionamento. Nós temos o poder de fazer, de pensar, mas somos responsáveis pela consequência. E essa consequência, quando ela é em oposição ao que é perfeito, que vem do alto, ao que vem de Deus, isso vai ter que ser, em algum momento, reparado. E essa reparação, ela passa primeiro por um estado de consciência do erro cometido, o arrependimento e a posterior reparação. Isso é muito bonito e dá para nós, consolida para cada um de nós uma forma de viver melhor e encurtar o caminho nosso à busca da felicidade. Fala aqui. Eu queria voltar ali naquela parte que tu estava falando sobre os espíritos depois que desencarnam, e eles principalmente os espíritas, né, que ou estudam, ou leem, ou participam de uma casa espírita durante muitos e muitos anos e depois se arrependem de muitos atos que cometeram e muito tempo, principalmente de tempo perdido. Eu queria só fazer um complemento, que os Mensageiros, né, o livro Os Mensageiros, que é a sequência do Nosso Lar, eu já nem me lembro se a gente já leu ou não, eu li aí há pouco tempo, e os Mensageiros têm uma parte exclusiva disso que tu está falando, entendeu? Que é bem isso, que é uma parte onde o André Luiz vai a algumas aulas ou alguns encontros aonde a grande maioria é espírita e alguns ficaram estudando e desenvolvendo uma mediunidade ostensiva durante mais de 20 anos para reencarnar, para que tivesse uma situação muito forte, né? Assim como um espírita atuante, assim, né? E uma mediunidade para ajudar os outros, e ele não conseguiu desenvolver o trabalho dele. Tu imagina um espírita desencarnado, estudando 20 anos, né? Para essa mediunidade ele não conseguir cumprir nenhuma parte daquilo que ele se comprometeu. Então, no livro Os Mensageiros tem uma parte muito legal sobre isso. Era só esse complemento que eu queria dar. Não só nessa obra, que até a gente se propõe a estudar agora o próximo livro, acho que deve ser Os Mensageiros, né? E ele vai ter o filme que vai sair aí, o Nosso Lar 2, seria a base esse livro. Muito importante essa obra, acho que a gente já está amadurecido para entrar já nessa fase aí de a gente estudar essa obra. Mas aí não só Os Mensageiros, várias outras obras do Odilon Fernandes. Tem um livro do Odilon que fala, sabe, lembra aquela, eu não lembro qual é que era o nome da obra, que ele fala dos cursos de mediunidade no plano espiritual. Espíritos, espíritas que estão programando uma encarnação para ser médium. E esse, sim, aí não é aquela coisa como a gente, assim, né? Aí vem assim para ser médium. Aí ele conta, ali ele tem, o Paulino Garcia também não fez parte da aula, mas ele acompanha toda essa sequência. Ele diz assim que os inscritos dessa faculdade mediúnica lá do outro lado, que é um curso de preparação, parece que de 2 a 5 anos, e eles tinham uma inscrição de 23 espíritos. E aí, fazendo os cursos, todas as coisas de mediunidade, a luz do livro dos médios, os fenômenos. Não é assim uma preparaçãozinha, é uma coisa assim, espírito sabendo para que é a encarnação
e por que você é um multiplicador do Evangelho de Jesus através da mediunidade com Jesus. Então, para ser espírita mesmo. Então, a escolha do lar, uma série de coisas, e os compromissos. E aí, durante esse curso, é dado para cada um assim, os comparativos de onde pode errar e onde outros já erraram. E dão assim, a sucessão de outros exemplos de gente que se deu mal e que assumiu esse compromisso. O curso começa com uns 23 e vai caindo o número dos que vão abrindo mão, não fechou, não estou preparado, não quero assumir esse compromisso. O curso acaba com 7 pessoas. Nessa formatura, vem a presença do Bezerra de Menezes, que tem muita ligação com o Brasil e com o espiritismo no Brasil. Então, o discurso da formatura deles, que foi tipo um paraninfo ali, foi o Bezerra de Menezes. Então, esses 7, naquela fase, lá, não sei qual é o ano que foi isso, estavam preparados, então, para reencarnar e seriam, no Brasil, médiuns, assim, médiuns de todas as capacidade ostensiva, com benevolência, com compromisso, com renúncia, e encarnariam no Brasil para fazer a multiplicação da doutrina. Veja só o preparo que dá, aí não é assim, se não é para temorizar e nem achar, a gente achar assim, que primeiro nós temos que agradecer hoje de que por um caminho ou outro a gente teve contato com esses ensinamentos, de uma forma ou de outra. Não se culpar com o erro cometido, que as pessoas acabam enclausurando ou jogando fora uma oportunidade porque dão muita energia para a culpa. Pode ver, muitas pessoas se acham tão culpadas em alguma coisa que possa ter afrontado o Evangelho, afrontado os regramentos, cometido pecado mortal, aquelas coisas assim, e aí acabam jogando fora uma oportunidade de redirecionar a sua vida. Eu também voltei, tem uma parte que fala dessa escola também, inclusive tem um que procura, eu acho que é o Bezerra mesmo, e diz, eu não quero fazer o que está programado para mim, não sei o quê, e aí o Bezerra explica para quem ele está tutelando ali exatamente isso, começou com bastante gente, eles vão desistindo conforme o compromisso vai apertando, e esse aqui precisa fazer isso, mas ele deu um monte de explicação, porque ele teve várias encarnações que ele acha que ele não aproveitou a vida, e nessa ele não quer vir com compromisso de aproveitar. São espíritas, mas aí também, essa coisa de desistência existe para os espíritos em geral. Por exemplo, encarnação compulsória tem muita, mas tem aquela mais ou menos programada. Tem boa parte assim daquelas que conhece o pai, conhece a mãe, aí sabe alguma coisa que atormenta tanto, mas não tem consciência plena, e diz assim, pô, não é hora de rever aquela situação de 300 anos atrás e te reaproximar do espírito tal, aí ele vem como filho, ou vem como cunhado, ou vem como alguém próximo, que vai ter uma relação meio tumultuada se não se sublimar pelo amor, pela paciência, assim por diante. E há espíritos que reencarnam com esses propósitos e desistem durante a gestação, que são alguns tipos de aborto espontâneo. Eles saem, eles fogem do próprio útero. Aí se mantém ali uma massa, né, corpórea sem espírito. Já o espírito renuncia. Uma das formas de não encarnar, porque há uma rejeição, às vezes, do próprio espírito para a missão futura, né? Nem missão, para o desafio futuro, e, às vezes, a própria mãe, que é mais agudo, que aí realmente provoca o aborto, também pode ser espontâneo só por negação psíquica, e, às vezes, há interferência também do pai. Né? O pai começa a ficar tão irritado com aquela gravidez, que provoca, né? Existe até violência, existe separação, e aí esse que eu não queria, que esse filho é teu, já não sei nem se é meu, e aí começa aquelas coisas, e por trás tem um processo obsessivo. Isso é bom porque nós podemos estudar isso e se dar conta para ver como é o
o processo nosso evolutivo, a inserção nossa nesse macro, né, o mundo, esse universo, o quanto que é fundamental que cada um tenha um processo de meditação, de pensar. Então, se tem uma algeriza gratuita com alguém, será que eu não tenho algum problema de passado com essa pessoa? Muito provavelmente, sim. Um familiar, um problema sério que a gente tem, que facilmente se irrita, facilmente entra em processo até de violência, né? E de negação, de repulsa gratuita, é um processo a ser trabalhado nessa oração, mandar luz, inserir nas nossas orações, inserir no nosso evangelho no lar. Naquele momento que a gente vai agradecer as coisas, agradecer a oportunidade de estar convivendo com essa pessoa que possa se melhorar isso. Aí pede ajuda para os amigos espirituais dele, que possam reaproximar um ao outro, que sejam as coisas menos colocadas a ponto de faca entre o que um diz e o outro, né, o que o outro ouve, e começa aquela coisa. Tem gente que é assim, quem é que não tem seus parentes que são muitas vezes problemas, né, de convivência? Isso é aprendizado, isso é esse caminho de chegar lá um pouco melhor do que se a gente tivesse desencarnado ontem. E agora mudamos um ano, né? Não veio mais um ano e tal. Pô, será que esse ano eu estou melhor do que o ano passado, espiritualmente? Isso não precisa perguntar para os outros. Nós sabemos a resposta. Por quê? Se a gente pensar assim, hoje eu não me irrito tanto com determinadas coisas, hoje tenho uma concepção um pouco diferente de determinadas coisas que eu já disse, ou que eu já fiz, eu me arrependo de tal coisa que eu fiz, mas não vou transformar em culpa. Eu, se tiver oportunidade, vou fazer diferente. E se alguém aparecer à minha frente pedindo uma palavra amiga em relação a um assunto semelhante, eu vou dar a minha impressão do meu erro para comparar como eu gostaria até que ele não errasse. Isso é crescimento espiritual. E esse exercício ele tem que ser diuturno, a gente tem que inserir isso no nosso campo mental, porque aí a pessoa vibra diferente. Aí encontra a real felicidade. O que é a felicidade? Felicidade é estar bem com a sua própria consciência. Por que as pessoas que às vezes têm bens materiais não são felizes? E nem sempre estão bem com a sua própria consciência, seja o meio que se utilizaram para, né, alcançar as benesses materiais, dinheiro, condições, né, abastadas, ou que muitas vezes tem o dinheiro, mas cometeu alguns deslizes tão fortes na própria vida e que a consciência não deixa vivenciar uma plenitude, né, espiritual, que é a felicidade. Pode até viver alguns minutos de alegria. A alegria também faz parte de tudo, mas é aquela cena de altos e baixos, e vai logo cair em si. Logo a consciência vai cobrar um reexame daquela situação. Mas agora eu já cometi, o que está feito, está feito. Tem que olhar para frente, mas olhar para frente querendo ser uma pessoa melhor, querendo que aquilo não venha a ocorrer novamente, não entrar mais uma vez em deslize. E aí a oportunidade da libertação do próprio espírito, lá do outro lado, vai ser, muito provavelmente, por essas infinitas reencarnações, essas oportunidades, de se reencontrar com aqueles erros, né? E diante desses erros, desses deslizes no campo da moral, vai ter oportunidade de conviver novamente com espíritos, talvez ligados direta ou indiretamente com aqueles fatos. Mas não vai ser o tormento da encarnação. A encarnação é oportunidade para evoluir com felicidade. Por isso que o espírito, muitas vezes, que reencarna, mesmo com um fardo, né? Muitas vezes até, na nossa visão, diz, que coisa pesada, o karma dessa... Não, às vezes foi autorizado porque ele tem a capacidade de suportar, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de crescimento e eles demonstram interiormente uma paz, porque estão numa trajetória em sintonia com o que foi programado. É certo que nós
reencarnamos para conviver com aqueles que estão juntos conosco. Agora, eu não tenho que ter aquela obrigação, eu tenho que respeitar as leis, está aí, eu tenho que respeitar o processo todo. Então, o próximo vai ser aquele que aceita a minha ajuda, eu não tenho que impor para a pessoa que eu vou ajudá-lo e que ele tem que mudar de vida. Mas a hora que ele pedir ajuda, ele passou a ser o próximo. Eu não tenho que ter simplesmente pela ação social que eu vou ajudar esse, aquele, mas eu exijo que coisa. Então, tem coisas assim, aberrações que tiveram no plano espiritual. Tinha uma médium, eu vi uma manifestação dela, ela disse, olha, eu cheguei ao deslize absurdo que eu era coordenadora da ação social no meu centro espírita, que distribuía sopa. E eu era responsável pela fila e eu obrigava que só entrava na fila da sopa quem passasse pelo passe. Eu tomo passe ou não. Essa senhora, no plano, depois foi se dar conta do absurdo durante a encarnação, achando que estava fazendo um bem. Mas como é que eu vou... Aquela coisa que eu vou dar com a mão, dizer, pessoal, vai ter caridade material se tu serviu ao meu Deus, a minha religião. Perguntaram para o Chico Xavier certa vez, eu gosto até do espiritismo, mas eu tenho a minha família católica e tal, e aí, assim, meu filho, como é que tu te sente bem? Onde é que está a tua felicidade? Sabe, eu até gostaria de... Eu gosto de alguns valores da doutrina, mas continuar católico. Afinal, minha família, minha mãe, minha avó, meu pai, para não... segue esse caminho. O Chico Xavier teria dito isso aí para uma pessoa lá, e aí foi um cara que admirou, continuou sempre admirando o Chico Xavier, leu alguns livros, teve um homem desse, chega no plano espiritual, é só questão de um instante para despertar, sendo um bom católico do que um mau espírita. Né? Então, a gente tem que pensar nessas coisas e trazer para a nossa vida. Senão, quem sabe lá a gente está perdendo algum tempo ou deixando passar, porque o processo evolutivo, a gente fala ali, aqueles bilhões de espíritos que caminham na humanidade para a plenitude, cada um teve um tempo, mas teve alguns que tiveram um tempo curto para chegar até lá. Dizem que Jesus teve um processo evolutivo quase que em linha reta. Né? Por isso que o fato sublime de nós acharmos que Jesus e sabemos por informações do plano espiritual, o próprio Espírito da Verdade, que Jesus foi o mais evoluído que já esteve entre nós na Terra, mas antes da Terra estar em formação, ele já era puro. Aí existem só ele e muitos outros. Tem alguns que têm uma trajetória que aí vai pegar durante a encarnação lá, o Santo Agostinho, por exemplo, que até os 21, 22 anos ali, era um devasso, né? Usava tanto a riqueza, embora a mãe dele, uma cristã católica na época e tal, e tinha os seus valores morais, e ela tinha assim aquela coisa de ter o filho na perdição, era só festa, mulheres, sexo e tudo, e despertou aos 21, 22 anos para a igreja, né? Que era o caminho naquela época. Encontrou Jesus, encontrou o Evangelho de Jesus como forma de satisfazer o próprio espírito. E se transformou. Santo Agostinho. Depois, a gente agora vai ficar olhando para trás para os seus erros. Claro, depois ele aprendeu que tinha que meditar cada dia, no repouso noturno. O que eu fiz? O que eu poderia ter sido melhor? Não é um processo que a gente tem que fazer toda hora, mas pensar nisso. Como eu tenho sido a minha vida? Virou o ano, o que já foi diferente? Qual é a proposta desse ano de fazer tal isso? Algumas metas em todos os sentidos. Né? A gente bota só meta para aquela coisa, às vezes é profissional, ou de fazer isso, ou de ter isso, ou ter aquilo, mas bota uma meta espiritual também, de buscar conhecimento e multiplicar esse conhecimento. Primeiro, multiplicar para o próprio espírito. Né? A gente pensar, quando lê um texto desse, ou lê qualquer obra, né, da doutrina, ver o que significa aquilo ali para nós. Agradecer o acesso a essa informação e o que o universo perfeito quer dizer para mim em relação ao que eu estou tendo acesso como informação.
Eu acho que é isso aí, tá? E a gente tem que pensar nessas coisas. É uma obra que a gente já está agora se caminhando para o fim, e que ela foi assim foi condensada em cerca de, eu acho que menos de 2 meses até o final dessa obra, do que ele viu, percebeu, vivenciou e que foi autorizado a passar para o público espírita. E é por isso que a gente tem que sempre agradecer essa oportunidade e, querendo ou não, às vezes até é bom quando a gente leva essas leituras e algumas coisas vão se repetindo e a gente vai pensando mais no que leu, que aprendeu, que despertou no nosso psiquismo em relação a alguma coisa do conteúdo que a gente aborda aqui a cada semana. Vamos então elevar nosso pensamento ao alto e agradecer mais uma vez, agradecer a espiritualidade, agradecer aos nossos amigos espirituais, agradecer a Jesus pela oportunidade. Estamos aqui diante do seu evangelho, diante dos seus ensinamentos, com o auxílio dos bons espíritos, a pensar nessas coisas, a tentar canalizar no nosso psiquismo todos esses conteúdos que só têm um grande propósito, é de nos auxiliar a gente se despir das nossas doenças espirituais, dos nossos equívocos, dos nossos desregramentos, cobrindo aquelas faltas com a intenção de servir ao próximo, servir a nós mesmos, compartilhando conhecimentos, compartilhando convicções, estejam a serviço do bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal, Senhor. E que assim seja. É só então, pessoal. Valeu, Francisco. Obrigado. Obrigada. Valeu, pessoal.